Falar sobre imperialismo é voltar um pouquinho no contexto da primeira Revolução Industrial. Para quem não sabe, a primeira Revolução Industrial aconteceu no século XVIII na Inglaterra, mas no século seguinte ela foi se expandindo para o restante da Europa. E é claro que com isso a demanda por matéria-prima aumentou. Não demorou muito para que as potências europeias se reunissem numa conferência que ocorreu na Alemanha nos anos de 1884 e 1885. Era a Conferência de Berlim. E foi justamente na Conferência de Berlim que ficou definida como a África iria ser partilhada. Então, uma parte ficou para a Inglaterra, outra parte ficou com a França, que, aliás, são os países que ficaram com a maior porcentagem desse território. Ali, esses países começariam a explorar e a exercer a sua influência. Não foi apenas na África que o imperialismo ocorreu. Ele também ocorreu em regiões da Ásia e da Oceania. Infelizmente, o que se pôde notar é que aos poucos, esses anos da permanência dos europeus nos continentes citados, começou a se tornar uma relação de dominação, exploração e principalmente de uma tentativa de imposição da cultura europeia sobre a cultura dos nativos da região. Na África, por exemplo, tribos foram dizimadas. Em outras situações, a anexação de territórios pelos europeus acabou agravando conflitos que já eram antigos entre tribos inimigas. A África começou a se tornar um caldeirão de conflitos e de guerras e de tristeza. Difícil listar a quantidade de consequências que todos esses anos de imperialismo trouxeram para a África. No entanto, podemos dizer que questões como degradação ambiental, guerras civis, crise econômica grave que assola a grande maioria dos países africanos, desigualdade social, perseguição religiosa, extermínio de culturas, exploração do trabalho, tensão entre diversos países por causa do território, problemas étnicos, são algumas das heranças do imperialismo. Se a África hoje é um lugar condenado e subdesenvolvido, isso tem muito a ver com o processo do imperialismo, onde os europeus exploraram a mão de obra, exploraram a terra, exploraram o território e impediu que muitos desses países continuassem um processo de desenvolvimento que nunca houve.